Paz, querido, paz, querida, como é bom te encontrar, como é bom te reencontrar. Estamos de volta com as nossas devocionais acerca das virtudes cristãs essenciais. E eu espero que essas virtudes, essas reflexões, essas devocionais estejam sendo abençoadoras na tua vida, porque para mim está sendo muito gratificante refletir sobre esses valores cristãos. E hoje vamos refletir sobre mais uma, mas antes preciso te lembrar algo importante. Permitindo o Senhor, próximo dia 24 de janeiro, às 6h03 da manhã, estaremos juntos mais uma vez em nossa devocional diária, ao vivo e a cores, aqui no nosso canal. Mas hoje vamos refletir, vamos pensar sobre esta virtude, atitudes nobres. Certamente é isso que Deus espera de todo cristão. Para tanto, te convido para ler comigo a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 12. Jesus falando diz: portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. É a famosa lei da semeadura, não é? Nós colhemos os frutos das sementes que lançamos neste mundo. Querido, querida, quando Jesus profere esta palavra aos seus discípulos, é muito importante, isso não foi uma pregação pública, ele estava falando para os seus discípulos. Jesus está aqui terminando o Sermão do Monte, não é? Finalizando aí o Sermão do Monte, ele vai ainda falar sobre a bondade de Deus, sobre os dois caminhos, sobre os falsos profetas, sobre quem entra ou não entra no reino de Deus, e depois finaliza o Sermão do Monte com os dois alicerces. Mas quando ele está falando sobre a bondade de Deus, é que ele profere essa palavra, que tudo aquilo que eu quiser que as pessoas façam comigo, eu devo fazer a elas. E é muito interessante que Jesus fala isso no contexto de uma espécie de oração. Ele começa no verso 7 do capítulo 7 de Mateus, dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E ele termina essa oração com esse verso 12, dizendo que eu devo fazer com outro apenas aquilo que eu aceitaria que ele fizesse comigo. Querido, querida, o que Jesus está dizendo é que você não deve se queixar se as pessoas retribuírem com você o mal que você faz a ela. Enquanto, querido, querida, eu procurava uma forma de trazer essa verdade para nós, eu me lembrei de um relato, de um fato que aconteceu há algumas décadas atrás. Eu não tenho bem certeza do período exato, mas eu acredito que foi na década de 80, meados de 80, que isso aconteceu. Deixa eu te explicar. Esse relato, isso é vida real que eu vou trazer, ele retrata muito bem esse verso 12 do capítulo 7 de Mateus. Portanto, todas as coisas que você deseja que os outros façam com você, faça você a eles. Eu acredito que todo ser humano que tem acesso à comunicação, ao menos, já ouviu falar nos três tenores, não é? Luciano Pavarotti, José Carreiras e Plácido Domingos. Grandes, famosos, conhecidos por suas vozes poderosas. Porém,
houve um evento envolvendo dois deles, que assim, percorreu o mundo. O fato percorreu o mundo. Veja, Plácido Domingos e José Carreiras, eles são espanhóis. Mas embora sejam espanhóis, eles são de duas regiões que vivem guerreando, porque há uma região da Espanha, chamada de Catalunha, que deseja se separar da Espanha. Os catalães querem ser independentes. Então, José Carreira, aliás, Plácido Domingos, ele é madrilenho, ou seja, ele é da capital de Madrid, ele é de Madrid, e José Carreiras, ele é catalão. Então, houve essa briga por separação, essa briga separatista acabou alcançando também o mundo da arte, o mundo da cultura. E aconteceu que Plácido Domingos e José Carreiras, eles romperam o relacionamento lá na década de 80, por volta de 84, 85, mais ou menos. E aí, o negócio foi tão sério que eles eram muito requisitados para fazer shows e ambos, os dois, nos seus contratos, eles colocavam uma cláusula que dizia o seguinte: o outro não pode cantar neste palco onde eu vou cantar enquanto eu estiver. Ou seja, onde um estivesse, no evento que um estivesse, o outro não poderia estar. Ou seja, o público não poderia ver os dois juntos cantando no mesmo palco. E aí isso continuou, porém, no ano de 1987, José Carreiras, ele ganhou um inimigo maior do que aquele que ele achava que tinha, que era Plácido Domingos. José Carreiras descobriu que estava com leucemia, um câncer terrível, cuja única solução é o transplante de medula. Então, a luta dele contra o câncer de Carreiras, ela foi muito grande, muito sofrida. Então, ele precisou submeter-se a vários tratamentos. E, obviamente, isso o impedia de fazer shows. Ele estava fragilizado. E ele viajava muito da Espanha aos Estados Unidos para passar por esses tratamentos. Com isso, sem poder trabalhar, com o alto custo do tratamento, o seu dinheiro começou a minguar rapidamente e ele ficou praticamente falido. E aí, quando ele não tinha mais nenhuma condição financeira de bancar o seu tratamento particular, ele tomou conhecimento de uma fundação que existia em Madrid. Ele era catalão. A fundação era em Madrid, tudo na Espanha. E essa fundação, ela tinha... O trabalho dela era apoiar pessoas que faziam tratamento de leucemia. O nome era Fundação Hermosa. Em português, Fundação Hermosa. Ou Formosa, ou Bonita. Então, essa fundação, ele foi lá, foi aceito, e ela o ajudou a vencer a leucemia, e ele voltou a fazer suas apresentações. Quando ele está curado, e isso acontece muito com pessoas que vencem o câncer, ele resolveu associar-se àquela fundação para ajudar, para enviar recursos também para ela e fazer visitas e fazer apresentações lá. No entanto, para sua surpresa, quando ele estava lendo o estatuto, ele descobriu que o fundador daquela instituição e o maior colaborador daquela instituição era ninguém menos que Plácido Domingos, o seu arquirrival, que ele tinha como inimigo. E ele descobriu algo ainda mais estarrecedor. Ele descobriu que Plácido Domingos abriu aquela fundação com o intuito de ajudar uma pessoa, ele, José Carreiras, para ajudá-lo. E aí, Domingos decidiu ficar no anonimato, porque não queria constrangê-lo, para que ele pudesse assim aceitar aquela ajuda. Essa história, ela não terminou. E o momento mais comovente, mais marcante dessa história
foi quando houve o reencontro dos dois. Plácido Domingos, ele estava fazendo uma apresentação em Madrid, e sem que ele esperasse, José Carreiras, ele entra no palco, ele interrompe aquele evento, e eu posso dizer que eu assisti isso pela TV, tempos depois eu assisti isso na TV, está no YouTube, você pode ver no YouTube esse momento. Plácido Domingos está lá se apresentando, José Carreiras, sem ele esperar, José Carreiras interrompe aquela apresentação, ele humildemente se ajoelha, eu me emociono, ele se ajoelha aos pés de Plácido Domingos, ele pede desculpas e em público ele agradece e relata o que Plácido Domingos havia feito por ele. Plácido pega pelas mãos, o levanta, eles dão um forte abraço um ao outro e a partir dali eles selam uma grande amizade que continuou e que permaneceu. Depois daquilo ali, no final daquele evento, um repórter, ele procura Plácido Domingos e o pergunta por que ele criou aquela fundação para ajudar o seu inimigo. E a resposta de Plácido Domingos foi, aspas, eu fiz porque uma voz como essa não pode se perder. Eu não sei para você, querido, eu não sei para você, querida, mas para mim, o relato deste fato, ele ilustra claramente o que Cristo está ensinando em Mateus 7,12. Portanto, todas as coisas que vós quereis que os homens vos façam, façais vocês também a eles. Querido, querida, tenha certeza de uma coisa, o nosso Deus, ele sempre nos dará a oportunidade de nós escolhermos as atitudes que vamos tomar, se serão nobres e louváveis, ou terríveis e reprováveis. Mas o mais importante na vida é que eu e você precisamos aprender que a atitude mais nobre que se pode imaginar foi o próprio Deus quem tomou em meu e em teu favor. Deus pegou o melhor que ele tinha, o seu Filho Jesus, e entregou para morrer em consequência do meu e do teu pecado, para que eu e você tivéssemos vida. Jesus veio, se humilhou e aceitou aquele sacrifício por amor. E certamente, querido, querida, a pergunta que fica é: o que é que eu posso fazer para retribuir a Deus o que ele fez por mim? E você faz, olhe para esse texto e faça por outras pessoas aquilo que Cristo fez por você. Olhe para o exemplo desse homem e procure ter atitudes nobres. Se pode socorrer, socorra. Se pode estender a mão, não encolha. Se pode ouvir, não se afaste. Se pode alimentar, não retenha a mão. Se pode amar, não negue amor. Porque tudo aquilo que você der ao outro, tenha certeza que retornará para você. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe, querida. E que eu e você saiamos por esse mundo com atitudes nobres e abençoadoras, na certeza de que para nós elas voltarão. Vamos orar, querido? Vamos orar, querida, e pedir a Deus que Ele nos dê a oportunidade de tomarmos atitudes nobres. Santo Deus e Pai eterno, louvado e exaltado seja o Teu nome neste dia, Senhor. Pai, que lição maravilhosa o Senhor Jesus deixou para nós. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Aumenta-nos a fé, dá-nos entendimento, para que possamos espalhar neste mundo sementes que brotarão em árvores que nos darão frutos maravilhosos.
que possamos semear amor, alegria, disposição, que possamos nos colocar diante das pessoas, entregando o melhor de nós para elas, para que possamos receber o mesmo em volta. Por isso, Senhor, toma em tuas mãos este querido, esta querida, que conosco compartilha desta oração, aumenta a fé e ajuda-nos, Senhor, a viver como Cristo viveu, a amar como Ele amou e a nos entregar da melhor maneira possível. É o clamor que te fazemos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, se o nosso Deus permitir, amanhã voltaremos com mais uma atitude cristã essencial. Mas até lá, o desejo do meu coração é que você e toda a sua família tenham um dia de paz na presença de Jesus. Um abraço, querido. Um abraço, querida. Até amanhã, se o nosso Deus assim nos permitir.